terceiro convidado de hoje. Deixa eu ver se já está aqui conosco. O Antônio Montiel. Muito boa tarde, Antônio. Antônio, analista sócio da Escola de Operadores. Muito boa tarde, Antônio. E o que podemos destacar do Ibovespa nesse dia complicado, esse dia no vermelho, especialmente para a Companhia Siderúrgica Nacional Mineração? Qual é a sua visão sobre o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo e sobre essa empresa em particular? Boa tarde, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Como eu sou analista técnico, eu vou compartilhar a minha tela, que é onde eu vou basear todas as minhas análises e os meus comentários a respeito do mercado, né? Então vamos lá. Começamos pelo Ibovespa, né? Acho que a sua primeira pergunta. A nossa sensação do Ibovespa é que ele ainda, né, se encontra em um momento de correção, né? Vejamos muito bem que existe uma LTA aqui, ó, que é uma linha de tendência de alta que vem delimitando este movimento, né, que termina por ser uma correção dessa última pernada de alta. Então a gente teve essa última puxada, que fez um toque ali na média de 200, um movimento de correção até a região da média de 20 períodos, e tivemos a formação de dois martelos, né, um na quinta-feira e outro no dia de hoje, que são figuras de reversão de tendência ou reversão de movimento. No caso, essa última pernada de baixa. Então a gente tem, né, uma linha de tendência de alta que continua ativa e a formação de dois martelos aqui na média móvel de 20. Portanto, uma máxima, né, acima dessa regiãozinha aqui, que a gente até pode dar nome aos bois, vamos lá. Uma máxima acima da máxima de hoje, né, e a máxima das últimas de quinta-feira, aqui na região dos 104.600, 105 mil é compra, tá? E a gente retoma a tendência de alta, né, de olho primeiro na média de 200 aqui no 108 e depois nessa linha azul, que eu vou tirar um pouco de zoom para mostrar para vocês, essa LTB, ó, que é uma importante linha, tá vendo? Que delimita todo esse movimento aqui, que sempre que o índice encontra essa linha, ele vem com dificuldades em romper, né? Então, assim, antes da gente falar de novo nos 114, 115 mil pontos, né, que foi essa última resistência aqui, primeiro ele tem que levar essa LTB. Mas sim, existe uma expectativa de alta nas próximas sessões. O problema, né, vai ser se ele perder essa linha de tendência de alta aqui. Aí sim a gente tem ele numa situação mais lateralizada no primeiro momento, né? Não acho que não é nem de baixa ainda, mas sim lateralizada. Porque só para, né, terminar, o que a gente tem na tela e que todo analista técnico conhece é a formação de um ocoio, né, que é um ombro, cabeça-ombro invertido, né, que foi o que originou essa primeira pernada de alta. Então, a gente tem esse padrão aqui ativo ainda de reversão de tendência de baixa, portanto, a pressão e o viés comprador no curto prazo e no médio prazo, continua ativo para a gente. Você depois tinha perguntado da CSN, Carlos, é isso? Exatamente, Companhia Siderúrgica Nacional Mineração, que hoje foi a pior ação do dia. Muito bem. A CSN ela abriu com gap de baixa, né? Abriu aqui para baixo da média de 200 períodos, né? A gente tem uma região de suporte aqui, pintado, né, nos 13,60. Essa figura de hoje, né, a gente conhece ela como martelo invertido. É uma figura nessa região. É uma figura de reversão de tendência, então ela enseja um momento de alta, mas é um candle que por ele só não diz nada, né? Então a gente deve ver nas próximas sessões provavelmente um teste aqui nessa região dos 13,60 novamente, né? E aí sim, se ele perde esse 13,60, a gente entra numa tendência, né, de queda de longo prazo. Porque se a gente olhar o gráfico dela, né, até numa escala maior, né, a gente consegue ver que existiu essa reversão de tendência aqui no fundo, né, uma cunha de reversão de tendência, os preços entraram num momento de alta, e por último, né, eles vieram buscar essa região do 13,60, que é o nosso suporte agora.
né? Se ele perde esse 13,60, aí sim a gente tem caminho aqui para os 12,30, né? Que são esses últimos suportes mais abaixo, tá? Mas a gente tem nesse momento uma indefinição por essa figura que existe aqui, ó. Existe uma linha de tendência de baixa e aqui existia uma linha de tendência de alta que ele rompeu hoje, que era um triângulo simétrico, tá? Esse triângulo simétrico, ele confere uma indecisão ao ativo, enquanto os preços estão dentro desse triângulo. Existem várias ações com triângulos, é por isso que a gente tem essa incerteza, né, o geral na bolsa, nos principais ativos, mas, né, este movimento de hoje, rompendo o triângulo e trabalhando abaixo da média de 200, realmente coloca em xeque qualquer possibilidade de alta no curto prazo, né, e provavelmente as próximas sessões devem buscar aqui o 13,60. Perfeito, perfeito. Agora, mais uma pergunta, depois a gente faz um rápido intervalo também. A melhor ação do dia hoje foi o Grupo Pão de Açúcar, né? Com essa novidade vindo da República Tcheca, investimento de 1,1 bilhão de euros, 1,2 bilhões de dólares, no controlador Casino. Qual que é a sua visão sobre a ação do Grupo Pão de Açúcar, né? Em um momento em que as ações do varejo em geral estão sofrendo bastante, juros altos e economia desacelerando não ajudam, né? Qual que é a visão da análise técnica para o Grupo Pão de Açúcar? Muito bem. A gente consegue ver, né, que o Pão de Açúcar, ele no curto prazo, ele tinha uma clássica figura de tendência de alta, né, com topos e fundos, olha lá, sucessivamente maiores, né? Então isso é o que a gente vê nesse momento, uma pressão compradora, né, principalmente pela parte fundamentalista, e hoje ele rompeu o último topo que ele tinha aqui na casa dos 15,60, mais ou menos, né, e teve esse dia de alta. Portanto, a visão de curto prazo é de alta, né, então ele deve continuar aqui com os movimentos até próximo da média de 18,60. Acho que o único porém que a gente tem aqui, que pode ser um driver de curto prazo, é este suporte, né, que existe aqui nesse último fundo. Deixa eu até reposicionar aqui na casa aqui na região dos 16 reais, mais ou menos, 16,08, que foi o que ele sentiu e aonde fechou exatamente hoje. Acima desses 16, o próximo alvo é o 18. Então, no curto prazo, a gente ainda tem um movimento de alta para a ação do Pão de Açúcar, sim, né, e não vejo nenhum problema, né, enquanto ele trabalhar, enquanto este último fundo aqui, né, na região dos 14,60 estiver intacto, a tendência é de alta no curto prazo, sim. Perfeito. Ultimíssima pergunta, porque estão me perguntando aqui. Embraer, né? Embraer hoje anunciou um acordo para a produção do Super Tucano lá em Portugal. Embraer que vai investir cada vez mais na Europa, mas Embraer que vem de um momento complicado desde 2021, parece estar se recuperando nas últimas semanas. Qual que é a sua visão sobre Embraer? Lembrando que hoje a ação da empresa fechou em queda de 0,06%, está no 0 a 0, né? Pouco volume também hoje. Qual que é a visão de vocês da análise técnica sobre a Embraer? Muito bem, a Embraer ela tem uma figura de continuação de tendência de alta, né? Ela teve uma bandeira aqui, né, que foi rompida e originou todo aquele movimento anterior, mas agora a gente tem uma flâmula de alta aqui, que a gente consegue, né, delimitar claramente aqui, que acaba fazendo um triângulo em menor escala, né? Então, rompendo-se esse triângulo, né, enfim, acima dessa linha de tendência de baixa dessa figura, a tendência deve ser de continuar esse movimento de alta, né? Agora, a gente viu ela numa região de suporte que parou junto com a média móvel de 20 períodos, né? Portanto, ainda não é momento de compra, mas existe sim uma figura de tendência de alta aqui que deve, né, provavelmente impulsionar o papel da Embraer nas próximas sessões. Perfeito. Então, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Podem deixar suas perguntas para o nosso analista técnico. 2 minutinhos e já estamos de volta com vocês para mais informações e mais notícias nesta segunda-feira, 24 de abril. Então, não saia daí, voltamos já já.
Já voltamos, tem mais uma pergunta aqui para o analista técnico e depois voltamos para as notícias. Ele está ouvindo, assim, ele está te ouvindo aqui, mas qualquer coisa... Ah, beleza, então, você está me ouvindo aí? Antônio, está me ouvindo aí? Ah, perfeito. Então, sim, mais uma perguntinha e depois eu preciso voltar para as notícias, porque tem ainda muita coisa para falar. Tá bom, perfeito. Fechou. Obrigadão. Imagina. PMC News, informação que gera valor. De volta para o nosso closing, último bloco desta segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Vamos voltar a falar com o nosso analista técnico, Antônio Montiel, analista sócio da Escola de Operadores. Antônio, tem muita gente aqui perguntando também de outras empresas queridinhas, né? Inclusive, gente, para quem quiser, temos ainda um tempinho, podem deixar suas perguntas aqui no chat do YouTube. Tem muita gente perguntando sobre uma das queridinhas do mercado, que é a Apvida, né? A Apvida também que foi uma das empresas que ficou no olho do furacão no último período, mas aparentemente a Apvida poderia ter encontrado o seu caminho das pedras, acabou, segundo alguns, o pesadelo da Apvida e poderia estar reconquistando a confiança dos analistas, né? Tivemos alguns relatórios que saíram nessa segunda-feira mostrando alguns sinais positivos, mas como as ações da Apvida estão reagindo a essas notícias? Lembrando que a Apvida hoje fechou o dia em alta de 0,77%, mas chegou a ganhar muito mais ao longo do pregão. Hoje está cotada a R$ 2,61. Qual que é a sua visão sobre as ações da Apvida? Muito bem. A gente tem ainda uma visão de baixa, né? A tendência ela é claramente de baixa, a gente consegue ver isso. No último período, a gente teve a formação
dessa figura. A gente vê que as mínimas elas vêm sendo sucessivamente maiores, mas as máximas sucessivamente menores, o que faz a gente construir um triângulo simétrico, né, como a gente já tinha visto anteriormente. Mas nessa condição, né, a gente entende que, por definição, um triângulo simétrico ele é um padrão de tendência de baixa e ele pode ser lido como uma grande flâmula de continuação de tendência, que nesse caso é uma tendência de baixa. Apesar da alta de hoje, a gente viu que a máxima do dia foi exatamente, né, na linha superior dessa figura e que respeitou a região da média móvel de 20 períodos, o que é uma indicação de tendência, nesse caso de baixa. Portanto, ainda é cedo para falar em alta, né? Eu acho que alta na Hapvida a gente só pode falar acima dos R$3, né? Portanto é muito cedo, e rompendo essa figura abaixo de 2,30 é venda para continuar esse padrão de tendência de baixa. Perfeito. Tem o Rafael aqui que está perguntando de Itaúsa, né? E temos o Matheus está perguntando do Bradesco, né? Como é que está o setor financeiro e especialmente esses dois que são, lembrando, entre os dois maiores bancos do Brasil? Qual que é a sua visão de Itaúsa e Itaúsa não é banco, né? É holding, mas controla o Itaú. Qual que é a sua visão de Itaúsa e de Bradesco? Perfeito. A Itaúsa, né, a gente consegue ver que no médio prazo ela está lateralizada entre essa região dos 7,60 e o 8,84. No curto prazo existe a formação de uma bandeira de alta, que é uma figura de continuação de tendência de alta. Portanto, se ela tivesse, né, conseguido manter ou sustentar a máxima do dia dela hoje, esse rompimento aqui na região dos 8,67, sim, ela iria ter como primeiro alvo esses 8,84, que é a resistência do momento. Então a gente ainda tem um viés de alta no curto prazo, lembrando que no médio prazo ela está lateralizada. Portanto, essa compra ela tem uma vida curta, porque o alvo aqui é o 8,84, que pode terminar sim funcionando como uma resistência importante, lugar de vendedores, e o mercado voltar pelo menos até a média de 200 períodos. Caso Bradesco. C4, muito bem. O caso Bradesco é um pouco mais complicado, né? O Bradesco ele vem numa lateralização, né? Só que ele vem fazendo máximas cada vez menores, que a gente consegue pintar dessa maneira, né? Então aqui a gente tem uma figura agora também um triângulozinho, né? Em menor escala, mas essa linha de tendência de baixa, essa linha superior aqui, ela vem delimitando todo esse movimento. Portanto, apesar dele parecer lateralizado, né, e a gente até conseguir colocar ele dentro de um retângulo, a gente vê que não é bem assim, porque as máximas elas são cada vez menores. Portanto, o Bradesco, para que ele ganhe, né, ímpeto, ele ganhe viés de alta, ele tem que romper essa linha de tendência de baixa, que é a máxima aí da semana passada, na região dos 14,20, que ele até tentou, né? A gente viu que depois ele fez uma estrela cadente aqui na semana passada. Portanto, situação de compra de Bradesco só acima de 14,20. Por enquanto, ele ainda tem um viés de queda, diferente de Itaúsa, que pode ter mais uma sessãozinha de alta até a resistência. O Bradesco não, ele já tem um viés negativo no momento. Perfeito, perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer nas próximas sessões do Ibovespa. Muito obrigado ao Antônio Montiel, analista sócio da Escola de Operadores, por ter estado conosco nesta segunda-feira aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e estou à disposição sempre que precisar. Uma ótima tarde a todos. Com certeza teremos futuras ocasiões para conversar sobre análise técnica. Muito boa tarde para você e vamos voltar a falar das notícias que movimentaram.